Bem, pessoal, então agora a gente vai falar um pouco sobre a regulação da atividade enzimática. E para que regular as enzimas? Bem, quando a gente tem uma via metabólica, essas vias metabólicas elas têm um produto final, ela tem um objetivo, ela tem uma função, essa via. E nem sempre você quer que essa via esteja ativada, tudo bem? Existem as vias constitutivas, que estão o tempo todo ativadas, e as vias que podem ser ativadas ou desativadas quando você precisa. Mas mesmo as vias constitutivas, você pode intensificar ou diminuir a atividade delas. Então, por exemplo, a gente tem a glicólise. A glicólise é um processo que gera energia. Então, o tempo todo você precisa gerar energia. Então, o tempo todo tem glicólise. Mas, em alguns momentos, você precisa gerar muita energia. Em alguns momentos, você está com um metabolismo muito intenso e ele demanda uma grande quantidade de ATP. Então, você intensifica a glicólise. Então, você tem enzimas na via da glicólise e essas enzimas elas podem ser reguladas, de modo a ficarem mais ativas ou menos ativas. Numa situação em que você não precisa de tanta energia, você inibe um pouco a via, porque você já não está precisando dessa energia. Então, deixa ela guardadinha. Você pode pegar essa glicose e guardar. E aí, por exemplo, tem um processo contrário de síntese de glicogênio. Quando você vai fazer essa síntese de glicogênio, você só faz quando? Quando você tem energia disponível. Se você já tem energia disponível, não tem para que ficar queimando glicose. Vamos guardar a glicose para um momento em que você precisar no futuro. Então, a síntese de glicogênio ela vai ser ativada quando você tiver uma abundância energética. E é uma situação oposta. Então, percebam, é muito importante você regular. Né? A glicólise e a síntese de glicogênio estão atuando em vias opostas. Por exemplo, a degradação de glicogênio é quando você precisa de energia e você precisa de glicose para isso. Então, de onde você vai tirar? Do glicogênio. Só que não teria sentido você ativar a síntese e a degradação de glicogênio ao mesmo tempo. Não tem sentido nenhum. Você vai quebrar e formar ao mesmo tempo. Então, elas são reguladas de forma simultânea. De modo que quando você ativa uma, você inibe a outra. Tá bom? E aí a gente vai ver isso, por exemplo, também com glicólise e gliconeogênese. A gente também vai conversar sobre isso mais para frente. Mas a mensagem geral que eu quero trazer para vocês é a grande importância de você regular as vias. Tem momentos em que você precisa que uma via aconteça e momentos que ela não precisa acontecer ou ela não pode acontecer. Então você utiliza as enzimas regulatórias para isso, tá bom? Então numa via, nem todas as enzimas são regulatórias. Algumas enzimas elas vão funcionar como a gente conversou até agora, com a função dela determinada pela concentração de substrato. Tudo bem? Agora, existem outras enzimas que não. Existem outras enzimas que elas têm sítios que podem ser modificados. Elas também podem ser alteradas de outras formas. A forma mais óbvia que a gente pode pensar em como alterar essa catálise é pelo número de enzimas. Se você tem muitas enzimas, você vai ter uma boa catálise. Você vai ter uma reação bastante intensificada. Se você tem poucas enzimas, essa reação vai estar menos catalisada, vai ser uma reação mais lenta, tá bom? Então, o número de enzimas é um dos grandes reguladores, tá ok? Então, o número de enzimas. O número de enzimas ele é controlado pela expressão gênica. Então, o tempo todo a gente tem um turnover de enzimas, né? Ou renovação. Essas enzimas elas são produzidas e degradadas. Então, se a expressão gênica começa a parar de produzir enzimas, elas naturalmente vão sendo degradadas. Então, com o tempo, a concentração delas diminui. Você vai ter menos enzimas disponíveis. Ou a expressão gênica pode intensificar uma via, produzindo muitas enzimas para acelerar essa reação. Então, a modificação pela expressão gênica é um background assim mais lento, porque demora até você produzir enzimas, demora até elas serem degradadas, mas também é uma forma de você controlar uma via. Agora, existem outras 3 formas mais rápidas de você conseguir controlar, tá bom? Essas 3 formas, eu coloquei aqui numa ordem que vai dar mais irreversível para mais reversível, para mais de boa. Tudo bem? A mais irreversível é quando você destrói as enzimas, tudo bem? É uma proteólise. Elas naturalmente vão ser destruídas, mas aqui no caso você vai ativamente destruí-las, ok? Você vai começar a ubiquitinar essas proteínas, mesmo antes delas ficarem desconfiguradas, para poder diminuir a concentração de enzimas disponíveis e dessa forma desestimular a reação. Então esse é o método mais irreversível e tal que a gente tem entre esses 3. Uma outra forma é por uma modificação covalente. Para falar entre modificação covalente e alostérica, eu vou falar meio que junto, porque elas são muito parecidas. A covalente, ela é mais irreversível. Ela não chega a ser completamente reversível, mas a alostérica é bem mais de boa de você conseguir fazer e desfazer. Na modificação covalente, você vai ter a adição de um grupo. Então é como se eu estivesse colocando um grupo prostético. Você está adicionando um grupo. Vai adicionar um fosfato, vai adicionar um metil, vai adicionar algum outro resíduo, como por exemplo um acetil. Quando você adiciona, no caso, ligando por meio de uma ligação covalente, a gente chama de modificação covalente. Você adicionou uma parte naquela enzima mesmo.
A modificação alostérica é quando você tem algum substrato, algum regulador, e esse regulador alostérico ele interage com a enzima, e ao interagir ele não se liga na enzima, ele só interage e vai provocar mudanças na enzima, porque ao entrar em contato com ele, vai ter uma dobra diferente, vai acontecer alguma coisa, e isso provoca uma modificação alostérica. A conformação dessa enzima vai ser alterada, ela vai se alterar espacialmente. E lembra, quando a gente fala de função em enzima, a gente fala de estrutura. A estrutura de uma enzima determina a sua função. A estrutura de qualquer proteína, na verdade, determina a sua função. Se perder a estrutura, perde a função. Então, a modificação alostérica, você tem um regulador, ele interage com a enzima e nessa interação ele promove alterações conformacionais. É o caso que acontece, por exemplo, nos receptores. Você tem um receptor, quando chega o ligante, ele interage com o receptor e isso provoca uma série de alterações no receptor que vão gerar vários outros efeitos adiante. Modificação covalente, não. Na modificação covalente, a gente tem, por exemplo, uma proteína, uma enzima. Essa enzima é uma sinase. Sinase é o nome que a gente dá para enzimas que fazem fosforilação, que adicionam um grupo fosfato. Você vai ter uma sinase, ela chega lá numa enzima e adiciona um grupo fosfato. Tudo bem? Ao adicionar esse grupo fosfato, a gente vai ver que tem casos que ativa e tem casos que inativa, mas ela alterou covalentemente aquela enzima. Ela adicionou um grupo fosfato. Tudo bem? Ele ficou ligado covalentemente. Então, aqui alguns exemplos de modificações covalentes. A adição de um fosfato é a fosforilação. Ok? Ó, adicionou um grupo fosfato. A adição de um grupo acetil é a acetilação. A gente tem a metilação, que é quando você adiciona um grupo metil. Ubiquitinação, né? Esse processo aqui nessas duas etapas vai adicionar na enzima um grupo ubiquitina. Esse grupo ubiquitina, a gente conversou da principal aplicação da ubiquitina é para destruir enzimas, né? Pode ser o caso aqui também. A gente pode ter uma proteólise mediada por ubiquitina. Mas a ubiquitina, quando colocada de forma diferente, ela pode ter outras funções na célula. Então, para que você tenha destruição, não basta estar ubiquitinado, tem que estar ubiquitinado em uma forma específica. Ela vai funcionar como uma sinalização, como se fosse um marcador. Então, quando você marca para destruição, tem uma ubiquitinação específica para isso. E a gente também tem a adenilação, né? Quando você adiciona aqui esse grupo todo. A gente tem aqui uma adenina, aqui a ribose e aqui um grupo fosfato, bem? Você adicionou um AMP. É a adenosina monofosfato, ok? Adenosina monofosfato. Um exemplo aqui, deixa eu tirar minha cara da frente, de modificação covalente. Aqui a gente tem uma enzima, a fosforilase, tudo bem? Ela tem duas formas, uma forma não fosforilada e uma forma fosforilada. Quando ela está fosforilada, ela está ativa, ela está funcionando. Mas se eu tirar o grupo fosfato, aí a gente tem uma enzima chamada fosfatase. Fosfatase é o nome genérico para enzimas que tiram grupo fosfato. Ao tirar o fosfato, ela fica inativada. E aí a sinase pode adicionar um grupo fosfato e deixá-la novamente ativada. Então, por meio de alterações covalentes, estão vendo? Ó, tracinho de ligação covalente, tá bom? Por meio de ligações covalentes, ela consegue alterar a função da enzima. Agora, na modificação alostérica, olha só o que acontece. Aqui a gente tem, né, essa enzima, num estado menos ativo. Quando o modulador se liga aqui nessa parte, ele altera a conformação da enzima. Então, aqui ela era um retângulo, agora ela virou esse... Eu esqueci o nome dessa figura. Acho que é paralelogramo. Ah, não lembro, gente. Foi mal, a matemática fugiu. Mas quando chega esse modulador alostérico, ele provoca uma alteração no formato da enzima. E aí, olha só, antes era esse o formato dela. Olha só, a afinidade nenhuma por esse triângulo. Agora, quando ela se alterou de forma, ela está com uma grande afinidade pelo substrato. Tudo bem? Então, o modulador ele pode tanto ativar como desativar. Porque imagina que se o substrato fosse assim, aqui ela estaria na forma mais ativa. Quando eu deixo ela assim, ficaria menos ativa. Tudo bem? E para finalizar, a gente tem algumas enzimas em que o próprio substrato, né, ele atua como um modulador. E aí a gente tem o seguinte, nesse caso, a gente tem que, conforme o substrato vai aumentando, ele vai mudando essa enzima de um estado pouco ativo para um estado altamente ativo. Então, quanto mais substrato, mais ativa ela fica, ou seja, mais perto da curva em azul. Quanto menos substrato ela tem, mais próximo da curva em rosa. Essa curva em rosa é o estado pouco ativo. Isso aqui é a curva clássica que a gente viu, uma curva hiperbólica, tá ok? E aqui em azul a gente tem outra curva clássica que a gente também viu, que é uma curva hiperbólica, tá bom?
Só que quando você combina essas duas, você forma uma terceira curva, que é uma curva sigmoide. Né? Essa curva sigmoide é uma combinação dessas outras duas curvas, porque quanto mais substrato, mais próximo da azul. Quanto menos substrato, mais próximo da rosa. Tudo bem? Então, isso aqui é um exemplo de curva sigmoide. Vocês podem ver um padrão parecido, que é, por exemplo, na afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Nesse também é um caso de enzima cujo substrato aumenta a afinidade. Então, lembra que eu falei? Quando você tem a hemoglobina, se ela se ligar em um oxigênio, ela já fica com uma afinidade maior para se ligar em outro oxigênio, que fica com uma afinidade maior ainda para se ligar num terceiro oxigênio. Tá bom? Ela pode se ligar em até 4. E quanto mais oxigênio você coloca, mais afinidade ela tem. Então, o próprio substrato atua como um modificador alostérico. Tudo bem? No caso, pode ser alostérico ou também pode ser covalente. No caso aqui é alostérico. Modificações alostéricas também provocam alterações na afinidade enzima-substrato. Né? Que medeia essa alteração? Um modificador alostérico, como eu falei para vocês, ele pode fazer com que a enzima mude o seu formato. Ao mudar o formato, ela vai poder se atrair mais ou menos. E o que diz a afinidade para a gente? Lembra? Era o Km. Só que aqui a gente não pode chamar de Km, porque aqui a gente tem uma curva sigmoide, tá bom? A gente usa Km só para essas curvas hiperbólicas. Então, para não chamar de Km, de constante de Michaelis-Menten, a gente chama de Kmeio, tá bom? É o mesmo conceito. Kmeio é a concentração de substrato em que a velocidade inicial é metade da velocidade máxima, tá ok? Esses modificadores eles podem fazer com que a enzima se torne mais tenha uma afinidade melhor pela enzima, ou fazer com que o substrato tenha uma afinidade menor pela enzima. Para ter uma afinidade menor, o Kmeio aumenta, tá bom? Lembra que é uma relação inversa. Quanto maior o Kmeio, menor a afinidade, tudo bem? Porque você precisa de mais substrato para conseguir saturar. E quanto menor o Kmeio, maior a afinidade, porque você precisa só de um pouquinho de substrato para conseguir já saturar as enzimas. Elas são tão ávidas pelo substrato que elas rapidamente se saturam. E vocês conseguem perceber aqui ó, que a velocidade é muito maior quando você tem um Kmeio menor, ok? E para finalizar, os modificadores alostéricos raramente também podem mudar a Vmax, tá bom? Aqui eles estão mudando o Kmeio, mas eles também podem mudar a Vmax. Então, no caso, o modificador positivo iria aumentar a Vmax e o modificador negativo iria diminuir a Vmax. Tudo bem? Então é dessa forma que a gente consegue controlar o funcionamento das enzimas. Tudo bem? É um capítulo longo, mas é um capítulo muito importante para a gente entender depois, né, essa questão de como as vias vão ser reguladas, tá bom? A parte matemática vocês não é tão importante assim, mas é muito interessante vocês entenderem o funcionamento e esses gráficos são justamente para isso, para que vocês consigam ter essa visão de como que tá sendo, essas coisas estão acontecendo. Porque depois a gente vai ser mais direto, a gente vai conversar, estimula ou inibe a enzima. Então aqui é para vocês entenderem com mais detalhes sobre essas coisas que a gente conversará mais no futuro. Tudo bem, pessoal? Então até o nosso próximo encontro no sábado que vem.